25 minutos, a gente vai dar um intervalinho simples de 5 minutinhos. Para fechar agora a parte final, eu quero chamar, para continuar com vocês com dicas de tributário, eu pedi que ele preparasse as melhores dicas, ele analisou todas as provas da FGV, todas, não é só a B não, todas as provas da GV, para falar de tributário, para falar de taxa e contribuição de melhoria. Eu falei muito com vocês nas domingueiras sobre impostos, falei agora sobre crédito, falei um pouquinho de princípios e imunidade nas domingueiras, e ele vai falar de taxa e contribuição de melhoria. Com isso, você pegar o edital do AB, está lá, os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Ele vai falar agora das principais dicas. Ele tem 25 minutinhos aqui para listar dicas de taxas e contribuições de melhoria. Por favor, meu irmãozinho querido, né? Esse é um momento de muito orgulho para mim, eu sei que você está emocionado, mas toca o terror com a minha galera aqui. Emerson Fernandes, o garoto da Veja, hoje falando ao vivo para o Brasil. Eu confio muito nesse moleque, sabe tudo e mais um pouco. A bola está contigo, irmão. Fala com a galera aí. Fala, galera do Brasil todo, agradecer o pessoal que está assistindo, prestigiando esse evento. Já são mais de 10 mil pessoas conectadas. Sabadão maravilhoso. Você conectado aí, guerreiro, pode ter certeza que sua vitória será recompensada. Bom, como todo mundo sabe, eu vou falar um pouquinho sobre direito tributário e vou bater com vocês alguns pontos muito importantes. Vamos começar com taxa e contribuição de melhoria. Eu vou utilizar o quadro aqui para ficar mais fácil para você ter a visualização. Taxas e contribuição de melhoria. Bom, galera, muito importante é que vocês acompanhem sempre com código. Primeira fase, utiliza muito código, letra de lei, OJ, súmula, súmulas vinculantes. Vocês têm que ter o hábito de ter sempre a leitura dinâmica. Isso mesmo, galera. Leiam sempre antes de dormir, 2, 3 artigos, para ficar memorizado. Bom, taxas e contribuições de melhoria. Taxas e contribuições de melhoria estão na Constituição, no artigo 145. Galera, por favor, acompanhem, abram o código. Vamos lá. Pegue a canetinha hidrocor e vamos marcar. Façam caveirinha, sublinhe. A União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Taxas, inciso 2, e contribuição de melhoria decorrente de obras públicas, inciso 3. Então, galera, o primeiro ponto que nós temos que saber... Taxas está no artigo 77 do CTN. E contribuição de melhoria no Decreto-Lei 195/67. Bom, entre as taxas e contribuições de melhoria, temos algumas semelhanças e outras diferenças. Primeiramente, iremos falar as suas semelhanças. Como todo mundo sabe, eles são tributos o quê, galera? Vem comigo, eles são tributos vinculados, vou repetir, vinculados, retributivos, e contraprestacionais, contraprestacionais. Todos dois têm as mesmas características. O que seria isso, galera? O ente que instituiu a taxa ou a contribuição de melhoria, ele fica vinculado a uma contraprestação ao administrado. Outro ponto comum, galera, é o lançamento. O lançamento é lançamento de ofício. Lançamento de ofício. Lembrando, no ordenamento jurídico, nós temos um rol de 13 impostos. 13 impostos. Desses 13, galera, todo mundo sabe, são 7 da União, 3 dos estados e 3 dos municípios. E quais são os impostos e tributos que o lançamento se dá por lançamento de ofício? São 2 impostos e 4 tributos. Vou repetir mais uma vez, galera. 2 impostos e 4 tributos. Vamos lá, anotem aí. Quais são os impostos? Bem fácil, galera. IPVA, IPTU. E quais são os tributos? E quais são os tributos que se dá por lançamento de ofício? São 4, galera. Taxas e contribuições de melhoria, vou botar aqui do lado. Vamos lá. Taxas, contribuições de melhoria, CM, contribuição de melhoria. Vamos lá, galera, CIP, isso mesmo, contribuição de iluminação pública, CIP, contribuição de iluminação pública, e CP, contribuição profissional.
Galera, esses 4 tributos e esses 2 impostos, o lançamento se dá por lançamento de ofício. Anotem isso daí, galera. Lançamento de ofício. A banca examinadora sempre explora isso. Na sua prova, dia 30 de outubro, pode aparecer lá. Dentre os impostos, marque a alternativa que se dá por lançamento de ofício. E qual que você vai marcar? Se tiver uma dessas 6 opções, marque lá. Ponto para você, candidato. Isso aí, galera. Ponto para você. Bom, outro ponto em comum que nós temos aqui, ó, é a competência entre as taxas e contribuições de melhoria. Taxas e contribuição de melhoria, a competência é competência comum. Comum. O que seria isso, galera? Competência comum. Os 4 entes, repito, os 4 entes podem instituir. A União, os estados, o Distrito Federal e o município. A competência é comum. Comum. Bom, galera, vinculados, retributivos, contraprestacionais, lançamento por ofício e a competência comum. Agora nós vamos falar um pouquinho das diferenças. Lembrando que a lei que institui é uma lei ordinária, ou seja, uma lei simples. Então, vamos colocar aqui, lei ordinária, uma lei simples. O que seria isso, galera? Apenas uma lei, não precisa ser uma lei complementar, uma lei simples. Cabe medida provisória? Sim ou não? Galera, cabe medida provisória? O examinador pode explorar essa questão. Cabe MP? Cabe. MP, galera? Claro que cabe, galera. Cabe, galera. Se houver o quê? Se houver relevância e urgência. Cabe medida provisória? Sim. Então, fica aqui a dica. Muita atenção. Se a examinadora buscar esse ponto na prova. Taxas e contribuições de melhoria são instituídas por lei ordinária, havendo que pode ser instituída por medida provisória. Bom, após isso, vamos falar algumas diferenças. Todo mundo conseguiu pegar o quadro, galera? Todo mundo conseguiu pegar o quadro? Espero que sim. Vou apagar aqui. Fechou aqui, Lucas? Valeu, obrigado. Isso. Então, vamos lá. Nós temos que saber agora, pessoal, algumas diferenças entre as taxas e contribuições de melhoria. Vou utilizar aqui o quadro para que possa ficar mais visível para vocês. Ponto muito importante é o fato gerador. Fato gerador. O fato gerador da contribuição de melhoria, vou colocar aqui, galera, contribuição de melhoria. Fato gerador da contribuição de melhoria. O que é o fato gerador? Se na hora da sua prova você ficar nervoso, calma, galera, relaxa, respira fundo, vamos pensar, fato gerador. O que gera a contribuição de melhoria? São 2 aspectos, galera, muita atenção aqui, 2 aspectos. Vou colocar até contra a caneta para ficar mais visível. Tem que ter uma obra pública. Agora, galera, isso que o examinador pega, pegadinha. Mais, eu disse mais, uma valorização do imóvel. Mais valorização do imóvel. Isso mesmo, galera. Tem que ter esses 2 requisitos. São requisitos o quê? São requisitos cumulativos. Eu disse cumulativos. Vou repetir mais uma vez. Fato gerador tem que ter uma obra pública mais valorização do imóvel. Então, galera, anotem aí a dica. São requisitos cumulativos. Se a examinadora quiser lhe fazer uma pegadinha e falar que houve uma obra pública, mas não teve valorização do imóvel, não pode ser cobrada a contribuição de melhoria. Por quê? Tem que ter esses 2 requisitos. São requisitos cumulativos. Então, galera, prestem atenção. Quando cai assim. A examinadora sempre tenta pegar vocês. Mas não vamos cair nessa casca de banana. A contribuição de melhoria está no Decreto-Lei 195/67. Galera, volto a dizer, vamos ler o código. Isso é muito importante. Primeira fase, sempre explora artigo, letra de lei.
Então vamos lá, pessoal, só para vocês saberem, a contribuição de melhoria prevista na Constituição Federal tem como fato gerador o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas beneficiadas direta ou indiretamente por obras públicas. Eu separei agora alguns artigos que sempre caem na sua prova, extremamente importantes. É o artigo 2 e o artigo 5º. Artigo 2. Marquem, peguem a canetinha e marquem. Será devida a contribuição de melhoria no caso de valorização de imóveis de propriedade privada. Propriedade privada. A pegadinha está aqui, sublinhem privada, galera. Em virtude de qualquer das seguintes obras públicas. Aí ele lista um rol de 8 incisos onde pode ser cobrado contribuição de melhoria. Outro ponto muito importante é o artigo 5º. Para a cobrança de contribuição de melhoria, a administração competente deverá publicar o edital, contando, entre outros, os seguintes elementos. Marquem edital. Para ser cobrada a contribuição de melhoria, a administração tem que publicar o edital, onde segue todas as normas estabelecidas. Bom, galera, outro ponto extremamente importante, só beber um pouquinho d'água. Então, galera, todo mundo prestou atenção? Vamos repetir para vocês terem o feedback. Quais são os artigos importantes da contribuição de melhoria? Artigo 2 e artigo 5º. O que tem que ser estabelecido? O edital. No edital segue todas as normas para que possa ser cobrado. Artigo 5º, peguem e anotem. E o artigo 2º, que fala o quê? Que não pode ser cobrado de imóvel público, só imóvel privado. Repito, imóvel privado. Galera, vamos lá. Agora os casos. Os 2 principais casos que sempre aparecem na sua prova. Quais são os casos? Consegue pegar aqui, Lucas? Beleza. Vamos lá, galera. Vamos lá. Recapeamento asfáltico. Agora, galera, muita atenção. Eu vou colocar assim, ó, diferente de primeira pavimentação, até com outra cor. Pavimentação. O que seria recapeamento asfáltico? Nada mais é do que aquela operação tapa-buraco. Ou seja, quando a administração pública, o ente, faz aquela operação de recapeamento asfáltico, é uma contribuição de melhoria? Pode ser cobrada? Sim ou não, galera? Vamos lá. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Pé. Pode ser cobrado? Sim ou não? Não, galera. Por que não? Porque não teve a valorização do imóvel. Não teve a valorização do imóvel. Isso mesmo. O que aconteceu? O bem estava depreciado. Foi o quê? Apenas voltou ao status quo. Então, não teve os 2 requisitos que estão aqui. Foca aqui, Lucas. Quais são os requisitos? Obra pública e valorização do imóvel. Então, no recapeamento asfáltico, pode ser cobrado? Sim ou não, galera? Não. Por quê? Porque não teve a valorização do imóvel. O bem estava depreciado. Então, apenas voltou ao status quo. Então, risquem. Isso mesmo, não pode ser cobrado. Recapeamento asfáltico. Agora, a primeira pavimentação originária. A FGV sempre gosta de utilizar os termos. Então, pode cair na sua prova, primeira pavimentação ou pavimentação originária. Pode ser cobrada a contribuição de melhoria? Sim ou não, galera? Dou-lhe 1, dou-lhe 2. Isso aí, galera. Primeira pavimentação pode ser cobrada. Por quê? Porque os 2 requisitos estão presentes. Obra pública não tinha asfalto. E houve uma valorização do imóvel. Se os 2 requisitos estão presentes, requisitos cumulativos, pode ser instituído. Então, aqui fica a dica, galera. A primeira pavimentação ou pavimentação originária pode ser cobrado. A segunda, que é recapeamento asfáltico, não pode ser cobrado. Bom, galera, o que nós temos que saber agora, outro tema muito importante, são os limites da contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria, nós temos 2 limites.
Vamos lá, vou escrever aqui no quadro para que vocês possam anotar com bastante calma. E eu, enquanto isso, eu vou repetir, sem pressa. Vamos lá, pessoal. Nós temos dois limites. Nós temos o limite global barra geral, sempre prestando atenção nos nomes. A FGV sempre explora os nomes. Limite global ou limite geral. E o limite, vamos lá, galera, vamos comigo? O limite individual. Individual. Ou personalizado, mesma coisa. Personalizado. Bom, galera, o que seria isso? Limite global barra geral e limite individual personalizado. Muito simples. O ente que instituiu a contribuição de melhoria não pode, eu disse não pode, no limite geral, ele não pode arrecadar mais do que a soma de todas as contribuições de melhoria. Isso mesmo. Se o município instituiu, ele não pode arrecadar mais do que todas as contribuições de melhorias juntas. Por quê, galera? Porque isso seria o quê? Enriquecimento ilícito, e a Constituição veda isso. Então, isso não pode. Limite global, a soma tem que alcançar o quê? O custo total de todas as obras. E o limite individual? Limite individual ou limite personalizado. O que seria o limite individual? Muito simples, galera. O nome já está dizendo, limite individual. O beneficiado, ele vai o quê? Vai pagar apenas a parte que foi valorizada. Então, se o imóvel dele foi beneficiado, vamos supor, em 10%, ele vai apenas arcar com os 10%. Ele nunca vai pagar mais do que se valorizou. Então, vamos supor, um imóvel, e foi valorizado apenas aquela pequena, uma parte ali pequena. Ele irá pagar somente aquilo dali. Agora, a pegadinha está aqui, galera. Qual é a pegadinha? O que a banca examinadora busca? O que ela coloca na sua prova? Ela vai falar essa expressão, vocês anotem, por favor. Pró-rata. Pró-rata. Vou repetir. A banca examinadora irá colocar que houve pró-rata. Isso pode ou não, galera? Isso não pode, não é pró-rata. Por favor, não caiam nessa pegadinha. Pró-rata não existe. A base de cálculo é proporcional à melhoria de cada um. Galera, a base de cálculo é proporcional à melhoria de cada um. Todo mundo ligado nisso, hein? Não vamos dar esse mole. Bom, nós já estamos aqui com mais de 10 mil acessos. O pessoal está bombando aqui, vários e-mails já chegando, pessoal do Nordeste, do Sul, todo mundo pedindo beijos e abraços. Então, se sintam beijados, se sintam abraçados. Pessoal do Sul, Roberta, Suzy, Jéssica, Anderson, pessoal do presencial aqui, Priscila, Rodrigo Acef, Angélica, Tropa de Elite, Direito Tributário, todo mundo aqui que está conectado. Isso aí, galera. Voltando. Momento não pisca. Agora eu pergunto para vocês uma outra questão. Imunidade recíproca. Sim ou não, galera? Imunidade recíproca. O que diz a Constituição no artigo 150, inciso 6º? Vamos lá, galera. De novo, volto a dizer. Peguem o código. Peguem o código. Artigo 150, inciso 6º, lemos o caput. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, eu disse vedado, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 6, instituir impostos. O que está escrito? Instituir impostos. Não diz taxas nem contribuições de melhoria. Então, guerreiro, tem imunidade recíproca aqui, sim ou não? Não, não tem. Marquem isso, não tem imunidade. 156, a linha A, galera. Imunidade recíproca. Imunidade recíproca. Não tem. Lembrando bem, galera,
Não tem, pode ser cobrado. Se a banca examinadora explorar essa questão, vocês já sabem, não tem imunidade recíproca, pode ser cobrado. Bom, galera, de contribuição de melhoria seria isso. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre taxas. O que nós temos que saber sobre as taxas? Vou apagar aqui o quadro novamente, para que possamos escrever. Enquanto isso, galera, dá aquelas dicas assim, ser emocional, isso é muito importante, que vocês estejamos calmos, tranquilos, com aquela paz no coração, porque a prova é um jogo, galera. Você não precisa acertar 80 questões, apenas 40. Dia 30 de outubro está chegando, eu sei que você deve estar ansioso, nervoso, mantenha calma, paz. Está nervoso? Respira fundo, e vão em paz, galera, vão em paz. É um dia feliz, galera, é um dia feliz. Entendeu? Galera, nada mais, eu já passei por isso, eu sei isso, muito bem o que é isso. Então, respirem fundo, olha só, uma dica que eu dou para vocês. Se programem, galera, entendeu? Vamos supor, na hora que começar, às 14 horas, você tem que ter um roteiro na sua mente. Comece pelas questões que você tem mais chance de gabaritar. Deontologia, tributário, constitucional, empresarial. Siga esse roteiro, faça um set list. Isso mesmo, galera, um set list. Se programe e siga, porque senão você vai ficar nervoso. Ai, não sei nada, ai, não sei nada. Aí vai para empresarial, ai, não sei nada. Aí vai para trabalho. Aí depois, você fica nervoso, fica estressado, e acaba errando. E muito importante, como diz nosso professor Belo, não vá trocar as questões no momento zumbi. Depois deu 3 horas, você já está cansado, estressado, não troque as questões. O momento zumbi lhe pega. Bom, galera, taxas, voltando. Taxas. Taxas estão no artigo 77 do CTN. O que nós temos que saber, galera? Nós temos que saber que a taxa se divide em 2 tipos. Taxas de serviço, e a taxas de polícia. Taxas de polícia. O que seria isso, galera? Taxas de serviço e taxa de polícia. Qual é o fato gerador da taxa de polícia? O fato gerador, de novo, volto a dizer, o fato gerador, o que gera, seria o quê? Taxa de polícia. O nome já diz, galera. Seria o quê? O exercício do poder de polícia. Repito, o exercício do poder de polícia. E a taxa de serviço, o que seria? Seria o quê? Um serviço público, específico e divisível. E divisível. Galera, volto a dizer novamente, requisito cumulativo. Taxas de serviço, do serviço público específico e divisível. E divisível. Muita atenção nisso. Bom, agora os casos que sempre podem aparecer na sua prova. São 2 casos, galera. Olha, vou botar aqui, TCLD e TLP. O que seria isso, galera? Taxa de coleta de lixo domiciliar e taxa de limpeza pública. Dentre esses 2 aqui, qual que pode ser cobrado, galera? Qual que vocês acham? Isso mesmo, galera. Isso mesmo, apenas o primeiro. Por quê? A taxa de coleta de lixo domiciliar, porque ela é um serviço público, específico e divisível. Enquanto essa daqui não é. A taxa de limpeza pública, ela é o quê? Ela é universo. Quando ocorre a limpeza de praças, varreduras de imóveis, ela é o quê? É para todos. Não temos como mensurar, como calcular quem utilizou mais daquela prestação de serviço. Ou seja, é o universo. Enquanto esse daqui é single. Anote essa expressão, single, volto a falar. A examinadora sempre gosta. Já vimos que na prova passada ela pontuou para quem colocou tempus rectum actu, na segunda fase de direito tributário. Então, se eu cair lá alguma expressão single, você já sabe. Taxas tem que ser um serviço público, específico e divisível. Divisível. Isso mesmo, galera. Aqui não é divisível. Bom, galera, seria mais ou menos isso que eu... Outra questão extremamente importante é a súmula vinculante 19. Galera, vamos abrir o código e acompanhar. Mais uma vez, volto a dizer, pegue o código e anotem. Súmula vinculante 19.
A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal. Então, galera, a taxa com a súmula vinculante 19 pode ser cobrado a TCLD, que já está expressamente escrito. Galera, basicamente seria isso. Agora eu vou deixar um recado para vocês, que eu acho que tudo isso aqui que eu vou falar, e os demais professores vão falar nesse dia, nós temos que ter aquela calma, confiança em Deus, que certamente, dia 30 de outubro está chegando, muita paz no seu coração, amor, e vá para a prova feliz, vá para a prova feliz. E eu queria que vocês agora, nesses poucos minutos que me resta, por favor, fechem seus olhos e pensem, literalmente, no seu nome na lista dos aprovados. Isso foi o que me motivou, literalmente. Eu pensei vários dias pensando meu nome na lista dos aprovados. Isso me deu um gás tremendo, uma felicidade enorme para eu estar dando aquele gás nessa reta final. Então, por favor, pensem seu nome na lista dos aprovados. Pensem. E certamente eu sei que você estará feliz, contente com essa energia. E com essa energia que eu quero que você vai fazer a prova dia 30 de outubro. Muita paz, muita calma. A equipe TV Exame de Ordem está aqui para dar todo o suporte necessário, com as melhores dicas. Vários professores irão falar hoje aqui, sempre dando todo o suporte para que você possa ter um êxito maravilhoso nessa primeira etapa. Bom, galera, é isso aí que eu tenho para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas pequenas dicas. Nós temos alguns poucos minutos. Isso aí, passar a bola para o Pedrão aqui. Muito obrigado, galera. Estamos aí. Um abração para vocês. Meus irmãos, fico muito honrado aqui com esse momento, literalmente emocionado. Eu quero dizer a você que eu estou emocionado, Obrigado. muito emocionado. Né? Já estou aqui fora do meu terno, estou aqui já com a minha camisa que foi a que a gente usou lá no Sejus, da Tropa de Elite, Caveira, galera Caveira. Meu irmão Marcelo Gurgel, tributarista emérito aí de Salvador. Né? A nossa equipe Caveira, segunda fase tributária, Tropa de Elite do Sejus. Eu quero dizer a vocês que realmente é muito bonito ver o Emerson hoje, né, depois de ter sua cara estampada lá na Veja, ele pensando que ele ia ser elogiado na Veja. Exatamente. E hoje está o Emerson aqui, tendo essa oportunidade de estar falando tão bem, com tanta objetividade, tanta precisão de direito tributário. Um menino que agora, com certeza, o pai dele, de onde estiver, que eu sei que está assistindo, deve estar muito orgulhoso. Eu queria dizer ao senhor que eu hoje vejo que valeu a pena ter dado uma bolsa de estudo ao seu filho, que esse menino tem um talento muito grande, tem um futuro imenso pela frente. Esse menino já está contaminado pela obsessão pelo estudo. O senhor pode ter certeza que seu filho não tem mais volta. Ele foi capturado pelos ETs do mundo do estudo. E não tem volta, ninguém quando entra nessa aeronave volta. Esse moleque é só estudar mais e mais a cada dia. E eu estava aqui assistindo o tempo inteiro, não fiz nenhuma intervenção, porque foi perfeita a explanação, né? Conseguiu chegar aqui e cumprir um desafio que é para poucos. Porque o Emerson, ele não veio falar de qualquer matéria. Ele veio falar da minha matéria. E depois do meu microfone calar. Você falou depois do Pedro, você falou na matéria do Pedro. E eu não sou melhor que ninguém, você sabe da minha humildade sempre, mas eu já tenho um nome construído. Exatamente. São 10 anos de sala de aula, eu tenho uma multidão que me segue, que me adora. E é você entrar depois do camisa 10 para falar do que o camisa 10 fala, e você não é o camisa 10. Então todo mundo fala, poxa, cadê o Pedro? E eu estava ali no chat, ali com o moderador, junto com o Christian, com o Rafa, e vendo a galera te elogiando, o pessoal de Bagé, nossa amiga Eva, tá aí de Bagé vendo, Maria Helena aqui do Rio de Janeiro, o pessoal lá de Santa Catarina em peso te assistindo, né? O pessoal de João Pessoa que está aqui no chat postando, galera de Fortaleza, o pessoal de Brasília, pessoal lá do Lago Sul que está aí assistindo, todo Brasília, não só Lago Sul, ó. Beijo grande. Então eu queria dizer a todos vocês que é só mais uma vez uma demonstração de que vale muito a pena a gente sonhar.